Olá, queridos, graça e paz, bom dia para você, né? Bom dia para toda a sua família. Estamos felizes com Deus porque o Senhor tem sido maravilhoso, né? Tem sido assim tremendo para com as nossas vidas. Nesta manhã nós estamos naquela série de estudos sobre as 7 igrejas da Ásia ou as 7 igrejas do Apocalipse. Nós já falamos sobre Éfeso, já falamos sobre Esmirna, falamos na semana passada terminamos sobre Esmirna. A primeira nós falamos sobre Tiatira e hoje nós vamos falar sobre Pérgamo. E eu gostaria que você, né, estivesse aí com a sua Bíblia, com a sua caneta, com o seu caderninho de anotação, para que possamos juntos aprendermos, possamos juntos, né, entendermos o propósito de Deus com essas igrejas para as nossas vidas. Quero convidar você para que possamos orar ao Senhor e depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao 17 e vamos então aí dar início a essa ministração, né, sobre Pérgamo. Com certeza não vamos terminar hoje a aula, então hoje é a primeira de 2 ou 3 aulas que vamos ministrar sobre Pérgamo. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, nos mínimos detalhes. Obrigado, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que têm, mesmo nesse tempo, Senhor, onde nós não podemos nos reunir, ó Pai, dado, Senhor, a essa situação, Senhor, que envolve não só o Brasil, mas o mundo. Nós, Pai, queremos, em nome de Jesus, Pai, pedir que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, abençoando, Senhor, cada uma das pessoas que um dia levantaram as suas mãos, entregaram a sua vida a ti e propuseram, Senhor, no seu coração te seguir, te servir, sem desviar, sem se afastar dos teus caminhos. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar a cada um. O Senhor possa aquecer os nossos corações, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, que o Senhor possa sim, ó Deus, nos agraciar, ó Pai, de tal forma que mesmo aquele que esteja fraco seja fortalecido, aquele que esteja desanimado seja animado, aquele que esteja, Senhor, frio seja aquecido pelo teu Espírito Santo, e que volte sim, ó Deus, a buscar ao Senhor, a estudar a tua palavra e a conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar a minha vida e que nesta manhã eu possa, Senhor, ser usado, ó Deus, para ministrar, ó Deus, conhecimento, edificação, transformação para todas as pessoas que estiverem nos acompanhando e que eu também possa ser transformado, edificado e aprender, ó Pai, com esses que estão conosco. Deus abençoa cada um e nos usa pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus, né? Quem está conosco aí, Ana? Já. O Moisés, a Thali, a Jéssica, a Tia Neide, o Lucas, a Márcia e tem mais gente, mas eu não consigo ver. Então, se puder deixar o nominho aqui embaixo igual a Tia Neide, muito obrigada. Aleluia. Então vamos lá, né? A vocês todos aí, o meu graça e paz, o meu bom dia, que Deus te abençoe, né? E que possamos aprender junto. Lembrando que você pode fazer os seus comentários, fazer as suas perguntas, né? Se você tiver dúvida, também compartilhar aquilo que você sabe acerca desta igreja. Amém? Então vamos ler lá, Ana. Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 17.
Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Queridos, eu gostaria nesta manhã de começar esta aula, fazendo uma pergunta para você que tem nos acompanhado aí no estudo sobre as 7 igrejas de Apocalipse, do Apocalipse ou as 7 igrejas da Ásia. Você teve a curiosidade, em pesquisar sobre o que significa o nome Pérgamo, por que a cidade recebe esse nome de Pérgamo? Não tive. Mas me lembra pergaminho. Alguém aí, queridos, lembra muito bem, o que isso significa? Para que eu e você possamos entender, antes, desta situação, havia por parte do Egito uma distribuição, para aquelas pessoas que gostavam de escrever e de deixar registrado as suas obras, uma matéria-prima chamada papiro. Papiro era uma matéria-prima vinda do Egito. Com o passar dos anos, e principalmente aí, quase ali perto de quando Roma ela domina o mundo de então, essa cidade chamada Pérgamo, ela foi proibida de, como se diz, receber, mandar vir do Egito o papiro para que fosse escrito ou registrado as obras das pessoas que ali moravam. Então, Pérgamo ela começa a fazer com que os seus escritos e as suas obras fosse feita nos coros dos animais, aonde ali em Pérgamo começou a produção e ela se tornou muito famosa por causa desse material conhecido como pergaminhos. Então, Pérgamo, ela foi, na verdade, responsável pela distribuição e também pelo fato da descoberta, desse pergaminho, que era, a questão ali do couro dos animais, onde era escrito ali todas as obras. Por isso o nome Pérgamo, Pérgamo, pergaminho, E queridos, Pérgamo, ela ficava ao norte de Esmirna, uns 100, 120 quilômetros. E Pérgamo, ela foi além, dessa questão do pergaminho. Pérgamo, ela também se tornou muito conhecida porque ela foi estabelecida
no alto. Pérgamo, a palavra Pérgamo significa alto, né? A palavra Pérgamo significa monte, né? Lugar alto. E ela, na verdade, foi estabelecida ali na Ásia, né? Nos montes, nos lugares altos, né? Por isso o nome Pérgamo, aonde ali em Pérgamos foi estabelecido um templo, e eu acredito que aqueles que estudaram história vão lembrar, aonde tinha ali o templo e o lugar de um deus grego famosíssimo, chamado Zeus. Zeus morava nas alturas, não é isso? Então, diz que Zeus foi um dos moradores de Pérgamo. E aí ali se estabeleceu, né, o templo a Zeus. E Pérgamo também, queridos, além dessa questão do pergaminho, do templo ao deus Zeus, né, o deus grego Zeus, Pérgamo também se tornou, né, uma capital, um centro, né, uma sede do governo de Roma. Então, Pérgamo para Roma é como Brasília para o Brasil. Então, em Pérgamo se estabeleceu ali na Ásia Menor o centro governamental, é assim que fala, né, de Roma, aquela região. Então se tornou ali um lugar onde as autoridades representantes de Roma moravam, e que na verdade quando não morava, ao vir de Roma ali para aquela região, ela ficava ali porque era para Pérgamo, que todas as pessoas deveriam vir para prestar, na verdade, suas justificativas e prestações de conta ao governo de Roma. Por essa razão, Pérgamo se tornou, daquela região, de todas que nós já falamos, inclusive de Éfeso, a cidade com as maiores construções, ao ponto de em Pérgamo ter sido edificada uma construção conhecida como uma biblioteca, de tal forma que esta biblioteca, a biblioteca de Pérgamo, ela só perdia para a de Alexandria. E sabe quantos mil livros ou obras foi catalogada na biblioteca de Pérgamo, Ana? Ou você que está em casa aí? Alguém está compartilhando ou todo mundo quieto? Só estava dando bom dia. E graça e paz. Arrisca dizer, Ana? Não tenho a mínima ideia, mas tinha que ser um montão. 200 mil livros ou obras. Perdia apenas, queridos, para A de Alexandria. a Biblioteca de Alexandria. Inclusive, trouxeram para gerenciar a Biblioteca de Pérgamo alguém muito famoso. E isso eu vou deixar para você como curiosidade, não vou te dar tudo. E, queridos, foram construídos vários templos. Aqueles que já assistiram filmes romanos, talvez vão lembrar disso. Mas em Pérgamo foi criado, na época de César, um templo aonde se prestava adoração a César. Então todas as pessoas, né, que
estavam ou viviam naquela região deveriam ir a Pérgamo e prestar adoração a César. Então, já assistiu algum filme onde quando, né, as pessoas, ou César, ou algum representante de César passava, as pessoas que estavam ali nos seus lugares, seja em casa, na calçada, diziam o quê? Hã? Como? O que isso significa? É isso aí. Viva César. Adorado seja César. Bendito seja César. Era uma expressão que todos precisavam dizer. E se não falasse, era na verdade preso. Sofria, né, maus tratos, porque estava sendo irreverente, insubmisso e não estava sendo a pessoa que reverenciava e adorava a César. E isso trouxe, irmãos, para Pérgamo uma situação muito complicada. E aí, queridos, você vai entender por que quando, né, Deus ou Jesus, ele vai falar com a igreja de Pérgamo, ele vai se apresentar de uma forma que ele não se apresentou para Éfeso, ele não se apresentou para Tiatira, ele não se apresentou para Esmirna. Ele vai fazer uma apresentação que tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar, porque imagina você morando numa cidade do porte de Pérgamo, morando numa cidade, olha, primeiro, aonde, né, o templo, né, um dos primeiros construídos já, né, desde quando, né, a Grécia, né, reinava, ao deus Zeus. Né? Passado depois vem Roma e assume o comando de tudo, e aí se cria, né, tem outros, mas esse é o mais forte que eu vejo, né? Constrói um templo à adoração a César. César não foi o único, né, governante, rei, autoridade de Roma a receber um templo aonde, né, ele era adorado. Outros também foram, né? Outras pessoas receberam em Pérgamo também um templo específico para a adoração. Então Pérgamo se tornou ali o lugar, né, a capital de governo de Roma naquela região da Ásia. Então as pessoas que eram autoridade em Roma tinham em Pérgamo um templo construído para sua adoração. E o que mais, né, vamos dizer assim, alcança depois de Zeus é o templo a César. E aí você começa a entender o porquê da apresentação feita por Jesus à igreja de Pérgamo. Por quê? Porque na apresentação, né, de Jesus a Pérgamo, no verso 12, o que diz, Ana? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esta são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aí, queridos, quando você, né, que está comigo, ouve essa expressão, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, o que vem à sua mente? O que você pensa? O que essas palavras estão querendo dizer àquela igreja daquela cidade? O que você acha, Ana? Eu vou ajudar. Então, em uma
cidade onde as pessoas eram obrigadas a adorar César. Né? Não só adorar César, mas numa cidade onde antes de César já vinha, né, a adoração a Zeus e a outros que nós vamos falar aqui. O que era necessário? Alguém que viesse para desbancar, para anular, para fazer guerra, para batalhar, para botar fim, para, na verdade, tomar posse. Por isso que a expressão é aquele que tem em suas mãos a espada afiada de 2 gumes. a espada afiada. Espada lembra o quê? Guerra. É? A espada vai lembrar guerra, castigo e julgamento. 3 coisas. Guerra, castigo e julgamento. E é interessante, queridos, por quê? Porque Jesus ele se apresenta a esta igreja, né, como alguém que tem a espada afiada de 2 gumes nas suas mãos. E mais interessante ainda que essa espada, que no verso 12 está onde? Quer que eu leia de novo? Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada, né? Ele tem essa espada. Ela também, né? Você vai olhar no verso 16 que ele volta a repetir um motivo dessa espada. Portanto, arrependam-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha aí. Então a espada representa o quê? As palavras? A espada representa guerra, batalha. Então, o que eu disse? Quando César, qualquer autoridade de César constituída na cidade de Pérgamo passava, os moradores de Pérgamo deveriam falar o quê? Ave César. Ave César. Bendito seja César, adorado seja César, viva César. Ele tinha que falar, tinha que ter uma palavra. E é interessante que na apresentação a Bíblia diz assim, ó, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas antes de dizer aquele que tem a espada afiada, a Bíblia diz, estas são as palavras. Estas são as palavras. E essa espada, lá no verso 16, estão aonde? Na minha boca, na boca dele. E o que diz o texto? Portanto, arrependam-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Você está entendendo? Então, faça a ligação para você entender. Havia uma batalha. Qual era a intenção da apresentação de Jesus a essa igreja? Mudar a forma, e não só a forma, mas o alvo de adoração daqueles moradores. Fazer com que aqueles moradores e aquelas pessoas de Pérgamo não mais adorassem a César. Fazer com que as palavras da boca daqueles moradores
não fossem mais palavras de adorações a César. Mas que aqueles moradores, aquelas pessoas, elas agora tivessem palavras de adoração, palavras de, reconhecimento a Deus, a Jesus. Por isso Jesus, ele estava, disposto, e é essa a mensagem da sua apresentação à igreja de Pérgamo, disposto a batalhar. E olha como, olha, presta bem atenção no versículo 16, leia com calma. Portanto, arrependam-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra ele com a espada da minha boca. Olha que interessante. Quando a Bíblia diz assim, então se arrependa, para quem que a Bíblia está falando aí? Para a igreja. Para a igreja. Então, volta lá. Então, arrependa-se. Continua. Se não, virei em breve até você. Virei em breve até você. Então, arrepender era a igreja. Esse vir em breve até você, vir até quem ele viria? A igreja. A igreja. Mas olha o detalhe. E lutarei contra eles. Lutarei contra? Eles. Eles quem? Roma. Roma. Lutarei contra aqueles representantes de Roma, aqueles que obrigam vocês e que querem escravizar vocês e que querem fazer vocês escravos deles na adoração a César. Então, lembra que eu fui falar, eu ministrei, eu não sei qual igreja, e eu falei sobre arrependimento. Lembra ou não lembra? Foi na ministração de igreja ou na célula? Eu falei sobre arrependimento, conversão e confissão. Foi na igreja. Foi na igreja. Foi estudo sobre a igreja ou foi estudo sobre... Foi na igreja, foi quando o senhor falou sobre o filho pródigo. Foi domingo passado? Então, no domingo retrasado eu preguei, sobre o filho pródigo. Eu falei sobre arrependimento, conversão e confissão. E a Bíblia está dizendo assim, arrependa. O que é arrepender? É cair em si. Ou seja, é reconhecer. Então, o que Jesus está dizendo para essa igreja? Olha, reconheça. Reconheça que vocês estão fazendo o que não é para ser feito. Mas como, pastor? Se isso era obrigado e se não fizesse, a gente, na verdade, seria presa, a gente seria o quê? Maltratado. Sofreríamos punições. Coa mais um pouquinho. Como não adorar? Como não dizer ao passar algum representante de Roma, Ave César? Eu não sei se você entende, querido. Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, presta atenção, arrependa. Senão eu virei a vocês. Ele não está dizendo, vou demorar, ele está dizendo, virei a vocês em breve e vou lutar contra eles.
Deus está querendo mostrar para aquela igreja, está querendo dizer, olha igreja, presta bem atenção, vocês não podem ceder, vocês não podem mudar esse comportamento de vocês, vocês não podem, de maneira nenhuma, por mais que está sendo assim uma lei, por mais que está sendo assim um decreto, por mais que está sendo algo que vocês estão sendo obrigados, vocês não podem mudar o comportamento, vocês não podem deixar de adorar a Deus para adorar César. E aí eu quero que você entenda o que na verdade está sendo ministrado. Vamos lá em Atos capítulo 4. Vamos ler do verso 14 em diante? Até o verso 21. Atos 4, verso 14 ao verso 21. E como podiam ver ali com eles os homens, meu Deus, pera. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Falta esse versículo. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Continua. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se isso é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Verso 21. Depois de mais ameaças, eles deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Verso 22. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Pronto. Faz uma ligação, Ana, sucinta desta situação para a situação que nós estamos falando de Pérgamo. Quando o povo aqui não estava nem aí para adorar os outros, ele adorava a Deus, e quando adorava a Deus as coisas aconteciam. Veja bem, queridos, há uma pressão em Pérgamo, há uma opressão em Pérgamo, para que as pessoas não adorassem a Deus 100%, para que as pessoas dividissem a sua atenção e principalmente a sua adoração. A Deus e a César. E na apresentação de Jesus, o que está sendo colocado é isso. Olha, arrependam, parem de adorar a César. Parem de prestar cultos a César. Reconheçam. Arrependimento significa reconheçam. Vejam que isso não está certo, por mais que vocês possam ter até argumentos. Como assim, pastor? Argumento, mas pastor, veja bem, nós estamos aqui, olha, Pérgamo está sob o domínio de Roma.
Pérgamo é, na verdade, a capital por onde, né, Roma governa toda a Ásia Menor. Então, em Pérgamo estão todas as autoridades de Roma. Em Pérgamo estão os homens mais poderosos de Roma. E como que nós vamos nos portar indiferentes, sermos contrários a tudo o que eles estão colocando? Nós temos filhos, nós temos esposa, nós temos marido, nós temos casa. Como? Nós precisamos comer, nós precisamos vestir. E tudo isso depende de Roma. Como? Pastor, é só, olha, é só da boca para fora. Mas lá no fundo, lá no fundo mesmo, o que nós amamos, o que nós adoramos é a Deus. Então, quando passa uma autoridade, então... Ave César. Ave César. Há um texto, a Aninha pode achar ali para nós, que a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Você pode estar aí pensando, pastor, o senhor está querendo nos colocar em rebelião contra as nossas autoridades? De forma alguma, queridos. De forma nenhuma. Mas o que nós não podemos é deixar a nossa posição. É deixar o nosso lugar de adorador de Deus e de prestar adoração ao Senhor, como nós temos visto e ouvido do que está acontecendo na Coreia, aonde as pessoas, elas estão sendo, na verdade, forçadas a negarem a sua fé, a renunciarem no seu Deus. Isaías 42:8. Leia lá. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, na apresentação de Jesus à igreja de Pérgamo, está, na verdade, embutido nas entrelinhas essa mensagem. O que Deus está querendo ensinar à igreja de Pérgamo é isso. Pérgamo, você não pode ceder à pressão. Pérgamo, você não pode, na verdade, afrouxar na hora da dificuldade. Tem um texto, a Aninha vai achar, se eu não me engano, eu não sei se está em Provérbios 10 ou é em Jó, mas diz lá que se a sua fé... É isso aí. Se te mostras fraco no dia da angústia, a Bíblia vai dizer quão pequeno é a sua fé. Provérbios 24:10. Eu sabia que tinha 10. Minha cabeça não anda muito bom, tem que tomar um chá. Pode ler. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou seja, era essa mensagem que Deus estava passando para a igreja de Pérgamo, quando ele diz assim, olha, qual era a apresentação? Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É isso que Deus está dizendo. Ei, presta atenção.
você não está servindo um Deus fracote. E aí, o verso 16 vai dizer assim, ó, presta bem atenção, acho que caiu no chão. Vai dizer assim, olha, o verso 16 vai dizer assim, ó, arrependam-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O que a Bíblia está querendo mostrar para nós? A Bíblia está dizendo assim, ó, presta bem atenção, eu estou vendo tudo. E na hora que for necessário, ó, presta bem atenção, quando vocês não estiverem aguentando mais, quando estiverem no limite, ei, pode ficar despreocupado, porque eu vou estar do lado de vocês, eu vou ser contra eles. E você a favor de vocês. Esse era o sentimento. Essa era a mensagem que Deus estava passando à igreja de Pérgamo. Não vai ser a perseguição, não vai ser a fome, não vai ser a proibição. Não. Isso não pode te tirar e não pode mudar o seu foco na adoração. Não pode. A mensagem, queridos, era essa. Por mais que Roma ela dominasse o mundo da época, então, o comando ainda continuava sendo de Deus. Arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Acabou. O que você precisa mais? Você que está em casa, quem está conosco, Ana? A Tivonete, o pastor Celso, a pastora Edilaine, o Lucas, a Jéssica, o Rick, a Thali, a Stephanie, o Moisés, a Tia Zuleide. Você está entendendo? Tia Neide. Ou seja, meu amado, presta bem atenção. Nós precisamos entender, nós não servimos qualquer Deus. Eu acho interessante, queridos, por quê? Porque Deus, ele estava querendo ensinar a esta igreja que por mais pressão que elas pudessem sofrer, não havia necessidade para elas ceder. Embora, presta atenção, embora essa igreja cedeu. Mas eu acho interessante porque, lembra na composição da carta, primeiro era a apresentação, segundo o elogio. Olha o elogio que Deus faz a essa igreja, verso 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha, presta bem atenção, tem duas coisas que nós precisamos entender sobre essa cidade. Em Pérgamos estava o quê? O trono de Satanás. Então, o lugar aonde Satanás assentava para reinar. Mas Pérgamo foi considerado... Fiel. Não, Pérgamo foi considerado a cidade de quem? Final do versículo. Onde Satanás habita.
Olha, onde Satanás habita. Não era só o lugar onde Satanás tinha o seu trono, era o lugar onde Satanás habitava, reinava. Mas é interessante que essa igreja, eu não sei na sua totalidade, mas ela tinha uma liderança, porque quando você lê sobre essa pessoa, como que é o nome dela? Antipas. O que você sabe sobre Antipas? Não sei. Segundo os católicos, ele foi um bispo ordenado, um líder, ordenado e morto. Mas ele era um líder da igreja de Pérgamo. E a Bíblia diz que essa igreja, ela era fiel ao Senhor, mesmo sabendo que Satanás tinha o trono ali, mesmo sabendo que Satanás habitava na cidade, ela era fiel, ela era uma igreja que mantinha a sua fé, mesmo quando o seu líder foi morto. Essa é a quarta igreja que nós estamos estudando. Você lembra de alguma igreja dessas 4 que nós estudamos, das outras 3, fora essa, que teve o seu líder morto? Alguém lembra de Policarpo? Isso, a de Esmirna. O seu líder, segundo a história, também foi morto. Só que esse Antipas, presta bem atenção, havia um tacho no formato de um boi feito totalmente de cobre. E ele foi cozinhado vivo. Essa é a história. Aonde toda a cidade assistia. Ei, olha para mim. Toda a cidade assistia ele sendo jogado dentro daquele recipiente, sendo cozido vivo. E o que o texto diz? Que essa igreja, leia o texto 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, veja bem, você assistiu, olha para mim, você assistiu essa cena de terror. E mesmo assim, ele está dizendo, a igreja se manteve fiel, não desviou, não saiu. Porém, olha aqui, agora por causa dessa pressão, Ave César, vocês estão cedendo. E isso, querido, me chama muita atenção. Porque eu já vi pessoas que passaram por coisas piores e se mantiveram fiéis. E de repente, por coisas menores, acabaram abandonando a sua fé. E talvez as pessoas possam dizer assim, pastor, mas é que vai acumulando, né? São anos e anos e anos, chega uma hora que o caldo entorna. É a gota d'água no copo cheio.
E eu acho interessante, queridos, porque na apresentação de Jesus, Jesus está dizendo assim: ei, fiquem firmes. Porque se for preciso, eu vou aí para lutar contra eles por vocês. No elogio está dizendo assim: olha, vocês mantiveram a fé. E mesmo quando ele foi morto, vocês não fizeram o quê? Não renunciaram à fé. Não renunciaram à fé. Por que agora? Por que agora ceder? Por que agora se entregar? Por que agora se prostrar? Por que agora abrir mão? Por que agora abandonar? Por que agora jogar fora? Por quê? Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, eu não sei se é o verso 21 ou 23, mas lá vai dizer assim: quero... 21. Pode ler. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Só que o capítulo 3 ele começa dizendo o quê? Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. O que ele está dizendo? Jeremias está dizendo assim, ó: eu sou o homem que já vi muita coisa acontecer. Eu já vi muita água passando por debaixo dessa ponte. E já vi quantas vezes essa ponte teve que ser reconstruída porque foi levado pelas enxurradas. Mas lá no verso 21 ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele vai dizer assim, sabe, é terrível ver a ponte sendo levada à enxurrada, mas não é isso. Ou não é nisso que eu fixo os meus pensamentos, os meus olhos, mas como é maravilhoso ver aquele lugar sendo reconstruído, como é lindo ver a ponte sendo refeita, as pessoas passando, algumas que conheceram a antiga. Eu acho lindo Ageu, vamos lá em Ageu, olha que lindo, querido. Não sei se é Ageu ou é Amós. Fala sobre a glória da segunda casa. Ageu 2:9. Eu ainda estou... Pode ler lá? Eu não achei ainda. 2:9. Eu não achei Ageu. Nossa, Ageu tá bem facinho, filha. Fica depois de Sofonias. Mas é que sumiu essa Bíblia aqui, eu não sei. Aqui. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Querido, para que você entenda esse versículo de Ageu 2:9, você precisa ir lá em Esdras. Cadê Esdras na minha Bíblia agora? Esdras eu vou achar fácil. Aqui eu achei.
Pessoal, vamos lá. Esse daí não estava no meu... Você viu que eu até coloquei o caderno lá do lado, né? É Esdras 3? Esdras 6, versículo 13 ao 15. Pode ler? Pode. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi construído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com grande regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação da casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400, daí vai afora, irmãos. Vai colocando. E aí, você vai lá no capítulo 7. Não, é por aí mesmo. É só isso. E aí, queridos, nessa dedicação, né? Nessa dedicação que está tendo do templo, aonde Deus usa o profeta Ageu para dizer que a glória dessa casa será maior do que da primeira, é porque tinha ali os antigos e os novos. Aqueles que viram a construção de Salomão e aqueles que estavam vendo, né, só essa construção, a reconstrução do templo. Então, os que viram a construção de Salomão, eles estavam fazendo o quê? Chorando, lembrando como era grande esse lugar, como era maravilhoso esse lugar. Chorando, porque estava vendo que a atual era menos do que a antiga. Os que não conheceram a antiga estavam todo faceiro, todo alegre, porque agora eles tinham um templo. Então se misturou choro e alegria, um barulho alto. E aí a Bíblia vai dizer lá em Neemias, né, 10, que ele manda o povo se alegrar, ele manda o povo comer, e ele vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa festa, é a nossa força. Ele vai dizer assim, ó, fique tranquilo, a glória da segunda casa será maior. É isso que está acontecendo. É 8, 10, 8, 9, uma coisa assim. 8, 10. Aí você pode dizer, pô, pastor, o senhor embolou o meio de campo agora. Não, eu quero que você entenda. É o que a igreja de Pérgamo estava recebendo. Porque se você olhar, queridos, no verso 12, na apresentação, Deus está dizendo, olha, eu tenho a espada. Se precisar, eu luto por vocês. No verso 13, ele está dizendo, olha, vocês foram fiéis, e mesmo quando Antipas ele foi morto, vocês não negaram a fé. Só que quando chega no verso 14, agora da apresentação do elogio à crítica. Ele vai dizer o quê? Tenho contra você algumas coisas. Tenho contra vocês algumas coisas. Nenhuma. E isso eu vou deixar para a semana que vem. Hoje, eu quero que você pare
agora, nesse momento, e pense nisso daqui. Por que ceder agora? Por que parar agora? Por que se entregar agora? Por que abrir mão agora? Por que desistir agora? Por que mudar agora? Agora não é hora. Agora é hora de nós exercitarmos a nossa fé muito mais do que já exercitamos, com mais afinco do que já fazíamos. Agora é momento da igreja se arrepender. Agora é momento da igreja eliminar toda adoração a César. Agora é hora da igreja entender que Deus fez tudo isso acontecer para trazer ela para o centro, lugar de onde ela nunca devia ter saído. Agora é hora em que os pastores, os levitas, agora é hora em que os membros devem voltar à essência. Lembra da igreja que tinha as 7 estrelas e os 7 candeeiros? As 7 estrelas são os 7 líderes. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E a palavra era que arrependesse para que o Senhor não viesse e movesse o candeeiro. Agora é a hora da igreja entender que Deus nos empurra para o arrependimento. Arrepender significa reconhecer. A ovelha perdida, o pastor foi buscar. A dracma, a mulher procurou. Mas o filho pródigo, ele decidiu voltar. Ele entendeu. Este não é o lugar que Deus estabeleceu para mim. Essa não é a posição que Deus me quer. Não está certo. Por mais que pese uma ordem, por mais que o lugar é onde tem o trono de Satanás, por mais que a cidade é um lugar onde ele habita, ele está em todo lugar no trono. Eu tenho um Deus que guerreia, que tem a espada. E que se eu me arrependo, ele vem e ele peleja contra eles. Ele luta a minha guerra. Ele guerreia a minha batalha.
Ele luta por mim, Ele luta por você. Essa é a mensagem que nesta manhã eu gostaria que ficasse no seu coração. Eu espero que você tenha entendido essa primeira parte. Uma curiosidade que eu gostaria de trazer para você, assim, encerrando de verdade. Você já ouviu falar sobre Esculápio? Alguém aí já ouviu falar sobre Esculápio? Semana que vem eu falo. Vamos orar, Aninha. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Que tudo isso, Senhor, que foi ministrado através do pastor nas nossas vidas, que possa, Senhor, descer ao nosso coração e que possamos, Senhor, ser fortalecidos e não abandonar, não nos deixar abater nesses momentos, Pai, mas que possamos, Senhor, ter uma posição e nos mantermos firmes, Senhor, e firmes, Senhor, na nossa fé, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor venha, Pai, abençoar as nossas vidas e que possamos, Senhor, estar juntos e possamos, Senhor, adorar o seu nome, Senhor, no culto, Senhor, de noite, e que o Senhor esteja conosco ao longo desse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos. Deus te abençoe. Que o seu domingo seja um domingo maravilhoso, né? Eu não sei como é que tá aí em São Paulo, Suzano, né? Pastor Rogério, pastor Edilane, não sei se tem mais gente de fora de Curitiba. Curitiba tá frio, tá chovendo, mas nós estamos aqui agradecendo porque precisava vir chuva e que essa chuva ela possa ficar durante toda essa semana, se possível a semana que vem, se possível o mês todo de agosto, quem sabe até, né, primeira quinzena de setembro, para mudar o quadro, né, dos reservatórios e possamos ser abençoados. Hoje às 18 horas nós estaremos com o culto presencial para aqueles que, né, podem e quiserem estar conosco, né, ao pastor Celso aí, nossos sentimentos, que Deus abençoe a vida do pastor Celso, da pastora Bega, da Sara, de toda a família. O pastor Celso estará por alguns dias aí ausente, né, dada a situação, né, da perda da sua cunhada por parte da Bega. Nós entendemos, Deus abençoe, mas que possamos estar juntos. Vamos ter presencial e online, amém? Às 18 horas. Deus te abençoe. Um abraço, um beijo. Fica na paz.